Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que já estão conosco na NDFM 94.1. Mais um episódio do Dia das Mães, né, para falar sobre esse mundo maravilhoso de ser mãe. Estamos aqui no Café de Benedetto, um cenário maravilhoso. Para quem quiser conhecer, acompanha no nosso canal do YouTube. A mãe de hoje é jornalista, escritora, esposa, um pouco mais, né? Ela faz um pouco de tudo e eu quero agradecer a presença aqui com a gente, Juliana Vinhas. Obrigada por estar conosco para falar sobre esse universo, né? Tão maravilhoso, tão imperfeito. E eu quero começar te perguntando quem te fez mãe. Bom dia. Bom dia, Fábio. Que alegria estar aqui contigo, né? Fazendo essa conversa tão gostosa. Então, eu sou mãe do Luiz Gustavo, que já está com 18 anos, e da Ana Luísa, que tem 13 anos. Já, né? Uhum. E fases diferentes também, né, Ju? Sim, fases diferentes. Como que foi a maternidade para ti? Era algo planejado, sonhado? Já falei com outras mães sobre o que a gente imagina e o que é. Nunca é para ninguém isso, né? Conta para nós um pouquinho sobre essa tua experiência de ser mãe. Queria primeiro falar que maternar é gerar um ser diverso. E acho que isso é uma máxima que a gente acaba esquecendo, né? Sim. Que eu sempre brinco que a gente acha que a gente vai imprimir a nossa cópia, né? Nossa, eu sou uma prova disso, né? Eu achava que a minha filha ia ter um pouquinho de mim, ela não tem nada. E é muito louco, né? Quando nasce esse ser assim, não é nada daquilo que a gente imaginava. E isso é lindo, né? É a perfeição da vida, porque imagina, bom, eu pelo menos não ia achar tão legal assim se tivesse várias cópias minhas por aí, né? Não, ninguém se merece. Pensar bem, né? Verdade. Ai, mas brincadeiras à parte, assim, mas eu não planejei ser mãe, né? Então, o meu filho, como eu sempre digo para ele, foi uma gravidez que nós não planejamos, mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento, ela passou a ser desejada. Uhum. Então, ele foi desejado, ele foi amado, apesar de não ter sido planejado, não ter sido, né, no momento que a gente imaginava ou tivesse tido tempo para planejar e até mesmo para sonhar isso, né? Uhum. Mas foi o Luiz Gustavo que me trouxe, assim, essas questões da maternidade pela primeira vez, né, um pouco de susto, né, no começo. Acho que para muitas ainda, né? Depois a gente vai se alinhando, né? Uhum. E depois, como é que foi essa tua primeira experiência de maternidade? Então, para mim no começo era tudo muito difícil, né? Era tudo muito complexo. Então, o Luiz Gustavo chorava, eu chorava junto. Então, eu tinha, assim, uma dificuldade. Eu sempre trabalhei muito, então colocava o trabalho também em primeiro lugar. Por mais que eu tivesse amado, né, amasse o meu filho e estivesse né, me tornado de alguma forma pronta, né, uhum. Vou ser mãe, eu pensava assim, não, vou ser mãe, mas, né, eu sou profissional, eu trabalho e vou ser mãe, e aí vai ocupar uma caixinha ali específica. Só que o filho vem e toma conta, né? E acho que isso tudo toma conta da nossa vida numa proporção que às vezes a gente não imagina. E isso tudo mexeu muito comigo, né? Eu acabei sofrendo muito também, né? O Gustavo chorava, eu chorava, então eu não sabia como lidar. Tive muita oscilação na questão de emoções. Tive ali um diagnóstico, mas na época foi um pouco superficial até, mas de uma depressão pós-parto. Então, não foi muito... Foi complexo mesmo, assim, como maternar é, né? Maternar é complexo de toda forma. Uhum. E daí o Luiz Gustavo, na medida que ele foi crescendo, eu sempre tentei ser o mais presente possível, né? Trabalho, mas quando volto do trabalho, eu me dedicava muito para ele. Uhum. E foi com tudo isso, assim, nas brincadeiras, nas atitudes dele, que a gente acabou percebendo algumas diferenças, né? Que nos levaram a procurar profissionais que acabaram diagnosticando o Luiz Gustavo com altas habilidades de superdotação. Uhum. Né? Então, com 5 anos formalizamos o diagnóstico, né, de superdotação. A gente já tinha, desde os 3 aninhos e pouco dele, as pistas, os pré-diagnósticos, né, os indicativos. E aí começamos a viver esse maternar atípico, né, que é a maternidade com alguns ajustes, né, para esse olhar desse indivíduo com algumas peculiaridades. Uhum. Depois veio a Ana Luísa. Aí veio a Ana Luísa. E aí, no meio de tudo isso, veio a Ana Luísa, né? Eles têm 4 anos e meio de diferença. E aí, a Ana Luísa... Aí foi uma gestação planejada, tudo direitinho, fiz todo o pré-natal, todo mundo sempre pergunta se eu fiz todos os exames. E quando ela nasceu, nós recebemos a informação da trissomia do cromossomo 21, popularmente conhecida como síndrome de Down. E aí isso realmente tirou o chão dos meus pés, né? Porque por mais que a gente estivesse se acostumando com um maternar que não era o que a gente via, assim, né? Não era assim, parece que
parece que a vida dos outros é um pouquinho diferente, né? A gente tinha essa sensação. Mesmo assim, o impacto da notícia, né? Da descoberta de realmente não se preparar, né? Porque a gente pensa assim, será que vai ter o sorriso da mãe, os olhos do pai, né? O jeitinho do irmão. E tu não imagina, será que vai ter uma deficiência? Será que vai ser atípico? Será que vai exigir algum tipo de demanda diferenciada, né? Às vezes, durante a maternidade, a gente diz, não, mas nem vou pensar nisso, né? Mas a gente deveria pensar. Sim. Né? Porque o mundo é tão diverso, é tão plural. E a gente diz assim, aí a gente para e pensa, mas por que comigo? E eu digo, mas por que não comigo? Né? Por que não, mas gente? Isso agora, né? Claro, isso agora, porque na hora, obviamente, foi um choque muito grande, né? É a falta de preparo, de conhecimento, principalmente de conhecimento, né? Informação é ouro, né? Sim. A gente que trabalha com informação é conhecimento. Mas você acha que se você tivesse descoberto, porque tem como descobrir durante os exames, o pré-natal ou não? Tem como, mas eu faço parte de uma associação, que é a Aldeia 21, que é a Associação das Famílias de Pessoas com a Trissomia do 21, e em algum momento a gente fez uma pesquisa, faz acho que uns 2 anos, e 85% das famílias da associação que responderam à pesquisa só ficaram sabendo da síndrome de Down depois que a criança nasceu. Então, por mais que pode aparecer nos exames, não é uma garantia de que vai aparecer. Tem exames específicos que podem levar ao diagnóstico na gestação. Mas mudaria? Mas nem sempre eles são solicitados e tal. Mas né? acha que mudaria alguma coisa? Não, para se preparar? Acho que teria a questão de estar mais preparada para o nascimento, mas seria a angústia de não saber como ela viria também, né? Porque apesar do choque, do sofrimento, do diagnóstico, que te deixa realmente totalmente perdido, né? Sem saber o que vai ter pela frente, pelo menos estar com teu filho no colo, né? Ele tá ali respirando, tá saudável. Então, sabe, acho que tu consegue ver o futuro de uma forma diferente do quando ele tá na barriga e tu pensa, ai, gente, como será que, né? Será que vai? Porque daí tem várias questões, tem cardiopatias que podem estar associadas e várias outras questões que tu nem imagina, né? Daí tu fica pensando o que vai acontecer. Ju, olhando de fora, né, e tu vai me dizer se eu tô certa ou não, o que ajuda nesse caso é ter apoio, né? Que foi o que você faz hoje, né? O que você milita sobre isso hoje, né? É isso? Com toda certeza. Acolhimento, né? E aí essa associação que eu comentei, a Aldeia 21, ela foi criada em 2019 com esses 2 propósitos, acolhimento e troca de informações. Porque o que te deixa mais perdido primeiro, essa sensação de desamparo, parece que é só comigo que aconteceu, e não é. Tem mais um monte de gente vivendo situações semelhantes, né? E a segunda questão é a questão da informação, né? Que a gente não sabe o que fazer. Mas o que eu faço, para onde eu levo, que tipo de terapias vai precisar, que tipo de atendimento. E aí, com esse grupo, a gente conseguiu consolidar essa troca que acontecia de mãe para mãe, né? Essa rede que começou pequenininha e que foi crescendo. E tem o livro também, né? Tem, que o livro também veio com essa ideia. Mais que 2. O Mais que 2, ele já tem esse nome porque a gente queria olhar para além dos nossos 2, né? Na minha casa tem 2, mas lá fora tem muito mais que 2. E a ideia era justamente que a sociedade pudesse olhar para esses indivíduos atípicos, né? Como eu falo dos meus filhos, né, no livro, e que as mães, principalmente, pudessem de alguma forma se ver, se encontrar, né? E ele trazia de alguma forma esses propósitos, né, de acolhimento, de identificação, de informação, né? De dor também, né? De dizer que não, eu tenho direito a sofrer, eu tenho direito a chorar, eu tenho direito de ter o meu tempo para me recuperar, né? E amor, com toda certeza, que o amor é o principal. O que muda de hoje para aquela primeira vez que descobriu a gravidez do Luiz Gustavo? Assim, como é que se formou essa mãe que você é hoje? Nossa, que pergunta difícil. Mas é importante, né? Porque você tem tudo na ponta da língua. Então, acredito que tudo vem de crescimento, de mudança, de transformação, de uma palavra que acabou virando clichê, mas é verdade, gente, é ressignificação. A gente começa a ressignificar as nossas atitudes, o nosso olhar, as nossas prioridades, né? Muita coisa realmente muda, né, na nossa vida. É uma transformação. Eu sou muito grata aos meus filhos pela forma como eles me impactaram, pela transformação que eles permitiram, sabe? Eu sei que cada um tem a sua jornada no mundo e eles têm a deles, né? E eu sou muito grata por eles estarem comigo nessa jornada. Né? Você vê isso como uma missão, porque é mais um clichê também? Ou não? É tão difícil. Eu acho que tem tanta gente que passa por situações, né, de vivência atípica, e cada um passa do seu jeito. Para mim, é algo que, da forma
como me impactou, eu entendi em algum momento que eu precisava fazer algo diferente com aquilo que eu tinha, com aquilo que eu vivia. Né? Que aquela experiência minha não era exclusiva, né? Que ela fazia parte de outras vivências também, e que a gente podia compartilhar isso. E a palavra que realmente se tornou um mote para mim é propósito, né? Que também é uma palavra propósito, mas gente, é propósito. Então, de um ponto em diante, praticamente tudo que eu fiz na minha vida, inclusive profissional, que também mudou bastante nesse tempo todo, teve relação com esse propósito, mas acho que o principal é interno. Eu costumo falar que a gente precisa microevolucionar o mundo, né? Fazer pequenas microevoluções, e elas precisam começar dentro da gente. E acho que para mim o mais importante foi que essa evolução bem pequenininha, que é micro, sabe? Ela começou internamente, fermentou, e de alguma forma eu tento fazer um mundo um pouquinho diferente e quiçá um pouquinho melhor todos os dias. Eu falei com as outras mães aqui também como cada mãe faz a diferença e faz a vida dos filhos acontecerem, né? Luiz Gustavo está morando fora hoje, né? A Ana Luísa é uma menina muito especial em todos os sentidos mesmo, de carinho, de empatia, de simpatia. Como que você vê eles hoje, assim, prontos para o mundo? A Ana Luísa ainda é muito jovenzinha, mas como é que você vê os dois, assim, preparados? O Luiz Gustavo tá morando, né, em Florianópolis, está fazendo faculdade, né, e aí a gente aqui de Chapecó só torcendo para que dê tudo certo na vida dele, torcendo principalmente para que ele tenha muito sucesso emocional, né, porque a neurodiversidade, ela traz muitas questões emocionais, né, junto. Então, a Ana Luísa também a gente vê ela crescendo muito, né? Agora aos 13 anos, com a autonomia. Então, se eu pudesse falar algo para todas as mães, eu falaria, claro, que primeiro é saúde, né? A gente de olho na saúde dos filhos o tempo todo, mas que a gente sempre olhasse para as questões de autonomia, porque em algum momento elas vão estar aqui, ó, batendo na nossa porta, né? A autonomia que a gente em algum momento não deu, limitou, ela vai nos cobrar em algum momento. Mas tem que ter coragem para isso, né? É um preparo, desafio, né? É um desafio, né? É um desafio. Só que a gente só aprende quando a gente percebe que a gente errou, né? Tropeçando. Sim. Então a gente tropeça, percebe, ali eu não fiz, então aqui eu vou fazer, e a gente vai corrigindo, com o carro andando mesmo, que é com a vida acontecendo, né? Que legal. Obrigada por dividir um pouquinho, né? Foi rápido aqui, é muita história pra gente contar. Para quem que vai beijo Dia das Mães? Primeiro para minha mãe, claro, feliz Dia das Mães, e um super beijo, um beijo para todas as mães atípicas, em especial para as mães que têm todo o meu coração, que são as mães da Aldeia 21, a associação aí das pessoas com trissomia do 21, que são mães que têm muita força e que precisam ser fortalecidas por todos nós e pela sociedade também. Obrigada, parabéns, você é inspiração. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Alexandre, volto contigo no estúdio, né, aqui do Café de Benedetto, nosso super parceiro do Café com Notícia, e amanhã tem mais Mamãe por aqui.